Olá, amigos da FERN, Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Norte. Meu nome é Naldo Vicente e estamos aqui em pleno Setembro Amarelo para falar sobre a vida. Então, o nosso tema de hoje é valorize sua vida, seja confiante. Vê bem, valorize sua vida, seja confiante. Bom, às vezes a gente fala muito e eu vejo muito por aí as pessoas falar, olha, seja feliz, vá ser feliz, 10 motivos para ser feliz, leia isso aqui, faça isso aqui. E muitas vezes nós não percebemos que quem está ali dentro de uma tristeza profunda, ela sabe de tudo isso. É como você, por exemplo, encontrar uma pessoa com depressão e ir na casa dela e dizer assim, poxa, abre essas janelas, olha o sol como está lindo, dá um pulinho na praia. Gente, calma, essa pessoa, ela está só em depressão, ela sabe de tudo isso, ela sabe que lá fora está um dia lindo, o que ela não tem é vontade de fazer aquilo. Ela não tem a vontade de sair do estado que ela se encontra. Então é muito difícil você dizer para uma pessoa, olha, valorize a vida, seja confiante quando ela está nesse estado. Então, por exemplo, às vezes a gente precisa ter essa sensibilidade, porque quando nós que temos uma visão diferente, uma visão mais abundante de mundo, uma visão cósmica, nós precisamos também compreender como o outro pensa. Né? Precisamos auxiliar aquele outro e enxergar como ele pensa, tentar ver pelos olhos dele. Então é muito difícil, às vezes, uma pessoa olhar para você e você dizer, olha, faça isso, faça aquilo, mas como? Você fala para que eu valorize a vida, para que eu seja confiante, mas você está falando, a minha razão também diz que eu aja dessa forma, mas a minha natureza tem dito outra coisa. A minha natureza, o meu estado está aqui entristecido, melancólico. Então, o nosso tema de hoje é justamente dentro desse Setembro Amarelo, né? Nós estamos aí em pleno Setembro Amarelo, o mês de valorização à vida. O dia 10 de setembro é o dia que foi aí escolhido como o dia de valorização da vida, né? Valorização da vida. Então eu queria começar nossa fala de hoje justamente pelo sentido contrário. Então valorize a vida, seja confiante, bacana, mas eu não posso só dizer isso para alguém. Então imagine que alguém está triste, então vamos dar uma olhadinha como que a doutrina dos Espíritos pode nos ajudar com tudo isso, não só a ter uma ótica melhor do que é a vida, mas também poder auxiliar aquele que se encontra nesse estado, né? Então eu vou começar aqui pelo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos o item 25, que ele trata justamente a melancolia. Termo usado na época, né? É como se fosse hoje, vamos imaginar aquela tristeza que não cessa, vamos dizer assim. Então, sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. Veja bem, ó. Sabeis por quê? Às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. Porque é complicado, veja bem. Como é que, por exemplo, você vai valorizar? Você está no estado de tristeza. Aí alguém chega e diz, olha, valoriza a vida, mas o que é a vida? O que é a vida? Qual a finalidade, qual a sua razão, qual a finitude disso tudo? Por que eu estou aqui? Então veja bem, é complicado porque você está diante de alguém entristecido, melancólico, e ela muitas vezes não sabe nada, não sabe o que é a vida, não sabe por que está inserido aqui neste mundo, não sabe o porquê de sua existência, não sabe para onde vai, que rumo deve tomar. Então veja bem, por isso essa necessidade que nós temos de nos instruir, tanto que aqui no Evangelho, no capítulo 6, né? Vai estar lá, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Olha a necessidade, porque você precisa saber.
Todos nós precisamos saber. E é muito, às vezes eu me paro para pensar que nós temos filhos e, vamos dizer assim, nossos pais nos colocam e nós colocamos nossos filhos. Queremos sempre as melhores escolas, queremos sempre os melhores colégios, os melhores mestres, os melhores educadores, para que aquela criança possa aprender tudo do seu intelecto. Mas esquecemos de um detalhe, o principal, um dos maiores detalhes da vida, que essa criança, o jovem, ele está inserido na vida, nesta existência aqui, neste mundo. Então veja bem, como é que, por exemplo, eu posso deixar de lado essa educação? Daí a necessidade da educação do Evangelho, daí a necessidade do estudo da doutrina dos Espíritos. Por quê? Porque você não sabe o porquê está nesse estado, e por não saber vai continuar, aliás, vai piorar. Então, vamos voltar um pouquinho aqui no livro, que aí a gente vai compreender melhor tudo que está se falando. Sabeis porque, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a amarga vida. É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Olha que coisa interessante. Aqui, só essa resposta já coloca o indivíduo em xeque para pensar, peraí, então, aqui ele faz uma separação clara de espírito e corpo. Então, aqui ele vai dizer que o espírito aspira à felicidade e à liberdade, mas que ele preso ao corpo se esgota. Então você vai dormir, o corpo está ali inerte, você vai para o mundo espiritual, quando retorna, você já retorna entristecido, já retorna melancólico, já retorna triste, porque o espírito ele aspira à felicidade, mas ele preso a um corpo. E reconhecendo inúteis esses esforços, ele cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, torna-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgai infelizes. Então veja bem, o espírito ele aspira à felicidade, porque ele todos os dias ele vai para o mundo espiritual. Então ele aspira essa felicidade, mas ele preso ao corpo, ele já volta e já fica ali entristecido. E aí ele vai, como o corpo vai sofrer influência, por quê? Está lá na questão 135A do Livro dos Espíritos, existe alguma coisa que além da matéria e do espírito, do corpo e do espírito, sim, o liame que liga o espírito ao corpo, onde o espírito onde vai interferir no corpo e vice-versa, ou seja, então, tudo o que acontece com o espírito vai interferir no corpo e vice-versa. Então, o corpo é quem vai reagir a tudo isso, nessa tristeza. E aqui ele vai mais um pouquinho à frente, ó. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Olha lá a vontade, né? Então, por exemplo, quando a gente vai ver uma pessoa que ela está lá entristecida em cima de uma cama, que a gente vai dizer assim, olha, você deveria valorizar a vida, seja confiante. Olha o que é. Ele sabe de tudo isso, mas lhe falta a vontade. A vontade. Então veja como a doutrina dos Espíritos ela já começa convidando você, e ela parte aqui do princípio que você está triste, está melancólico, está ali se perguntando o porquê da vida. Aqui ela já propõe que você comece a compreender espírito e corpo. Então, peraí, há uma separação aí, né? O espírito, ele aspira à liberdade, mas ele está preso a um corpo. Então, deixa eu procurar compreender um pouquinho melhor isso. Aí você vem para o Livro dos Espíritos, se você pegar, porque aí você tem que ir lá para o início de tudo, né? Você começou aqui, você foi instigado, você está lendo lá o Evangelho segundo o Espiritismo, você foi instigado a verificar essa ideia do espírito. Peraí, como é que nasce o espírito? Que hora foi criado? Quando foi criado? De que forma foi criado? Com que finalidade? Com que finitude? Qual a razão? Então, quando você chega aqui na questão 115, que aí Kardec pergunta, que ele vai dizer assim, entre os espíritos,
alguns foram criados bons e outros maus? Ora, por que a pergunta? Porque nós sempre tivemos aqui no mundo, e Kardec tinha na sua época, espíritos bons e espíritos maus, né? Então, espíritos que animavam, através do princípio vital, animavam corpos de gente mal, alma, né, encarnada, mal, e também espíritos que agiam com maldade, né? Agiam com maldade, o estado de maldade, né? Então, a resposta, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Quer dizer, aqui eu já tenho a resposta de como eu fui criado. Então, peraí, aqui ele já me convida a refletir sobre como eu fui criado. Então, eu fui criado simples e ignorante, ignorante e desprovido de ciência, né? Ou seja, olha, quer dizer, sem ciência. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição. Então, só com essa resposta, eu já sei que fui criado simples e ignorante. Simples, sem ciência. Então, aqui, eu também sei já qual é a finalidade do espírito? Progredir, né? Então, o espírito, ele foi criado simples e ignorante, Deus deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-lo e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição, para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. Ou seja, então veja bem, eu fui criado espírito simples, ignorante, sem ciência, mas fui criado para progredir, alcançar a perfeição. Lembra quando Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 5, do versículo 48, olha, sede perfeito, como perfeito o vosso Pai, ou seja, a perfeição relativa. Então veja que ali Jesus falava claramente, olha, você não é perfeito, você é perfectível. Perfectível é que está se fazendo perfeito, ou seja, está progredindo. Aqui também em consonância. Então, a felicidade eterna é para aqueles que alcançam essa perfeição. Olha que maravilha. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não as suportam, senão murmurando, e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então, pelo menos aqui eu já sei duas coisas. A primeira, para que eu fui criado, porque eu fui criado, né? Então, eu fui criado espírito simples e ignorante primeiro. Então, fui criado para progredir. Ok, mas também aqui eu abro um parênteses e faço uma pergunta. Por que Deus nos criou? Por que Deus criou o espírito? Por que Deus criou a nós como nós somos? Então, perceba que nesse ponto eu quero abrir um parênteses para perceber que às vezes eu sempre respondo para as pessoas, aqueles meio incrédulos, Arnaldo, como é que você pode provar que Deus é bom? É simples, amigo, é tão simples isso, porque você existe. Você existe, eu existo. E nós somos criaturas, não somos criadores, somos criaturas. Ora, se somos criaturas, naturalmente existe o Criador, aquele que nos criou. E se nos criou, é porque é bom. E por que é bom? Porque aqui eu vivo coisas boas. Então, lembra da questão 614 das leis naturais, leis criadas para a nossa felicidade? Então, o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, desse ponto, eu já começo a compreender. Eu sou espírito simples, ignorante, sem ciência, mas criado para o progresso. Isso aqui já é fantástico. Eu sei que Deus é bom. Então, eu começo a mudar a minha perspectiva de vida a partir daí. Mas tudo bem, eu fui criado espírito. Tá bom, então eu vou lá agora para a questão 132. Na questão 132, nós vamos ter aqui uma pergunta de Kardec, fantástica, como tantas outras. Qual o objetivo da encarnação? Porque agora eu sei que fui criado espírito, agora eu sei que a vida espiritual ela já existe. Mas qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Olha, Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição.
Aí você pode até abrir um parênteses aqui e dizer, ué, mas ele impõe? E o livre-arbítrio ficou aonde? Sim, o livre-arbítrio ele é exercido à medida que você vai adquirindo consciência, né? E pela razão você vai podendo escolher as coisas, né? Então, por exemplo, uma criança, vamos imaginar um fato. A criança, por que você dá uma injeção a ela com a vacina? Você sabe que ela vai sofrer, você sabe que ela vai chorar, você sabe que, mas você também não sabe que ali é o melhor para ela, então você impõe aquilo a ela. Assim somos nós no início, nós somos como espíritos no seu estado, tá aqui, eu acho que é a questão 116, não, ou é a 115A, né? A 115A, ela vai tratar disso aí, ela vai dizer, segundo isto, os espíritos seriam em sua origem, como são as crianças, ignorantes e sem experiência, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhe faltam, em percorrendo as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita, segundo a sua docilidade. Então, nós lá quando fomos criados, nós estamos nesse estado. Então, por isso a imposição. Deus impõe a encarnação. Por quê? Para o nosso bem. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Entendeu? Todas as vicissitudes. E aí você pode perguntar também duas coisas, né? Uma que está lá, que eu lembrei agora, que está lá na questão 119, que Kardec muito bem colocou. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para alcançarem a primeira ordem, né? Ou seja, aí a resposta é muito bacana. Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades e à missão que eles cumprem nos diferentes graus da escala está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Ou seja, essa ideia que você queria ter aí de que, olha, por que Deus já não criou, né? Então, onde estaria, por exemplo, o nosso mérito para gozar dessa beatitude, desse mundo perfeito, sem ter feito nada? Não faz sentido, né? Lembra do que Jesus falou? O Pai trabalha sempre, e eu também. Então, imagine que aí você já quer ser criado, anjo, bonitinho lá e tal. Isso não vai funcionar. Kardec também perguntou e a resposta foi muito clara. Então, esse é o objetivo da encarnação, o progresso. Então, perceba, você começa a desenhar a partir daí a sua vida. Então, você, a partir de agora, você já sabe que você é espírito, criado simples e ignorante, que você está aqui para progredir, não é? E que, de fato, você gostaria de estar no mundo espiritual, mas não está, e você precisa também passar por tudo isso. Então, quando você aceita, como disse lá na questão 115, quando você aceita de bom grado, você começa a ter uma visão diferente de vida. A primeira delas é que aqui tudo é passageiro, daqui a pouco você volta para casa, para o mundo espiritual. Porque compreenda, nós temos uma visão de vida desse mundo aqui, vida é essa existência, mas não é bem assim. A vida é quando nós, a partir do momento que nós somos criados espíritos, entendeu? Então, quando a gente é criado espírito, que a gente vai passando pelo trânsito, que começa a ter consciência, ali é a vida. Ali se inicia a vida. A vida, nós só temos uma. Nós só temos uma vida. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais. Então, quando fomos criados, temos uma única vida. Imortal, não eterno. Eterno só Deus. Que não teve início, não tem fim, então a gente não sabe. Então é eterno. Nós somos imortais, nós tivemos início. Então nós somos espíritos imortais. Então, a partir dali inicia-se a vida. A partir daqui se inicia a vida, ela vai tendo múltiplas fases. Fases onde eu vou estar no mundo espiritual e fases onde eu vou estar aqui nesse mundo corporal, nesse mundo aqui de provas e expiações, ainda pelas escalas dos mundos, né? Ah, não, mas espera aí. Aí você também pode abrir um parênteses, que eu lembrei agora. E por que a gente não fica só lá no mundo espiritual aprendendo e vamos viver só a vida espiritual? Simples, está lá na questão 230. 200, se eu não estou equivocado, 230 do Livro dos Espíritos. Está aqui. Vamos aqui rapidinho. O espírito progride no estado errante? Pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade. Lembra? Questão da vida, vontade e tal. A sua vontade.
e o seu desejo. Então, se nós quisermos, quando estamos no mundo espiritual, nós progredimos, mediante nosso desejo, nossa vontade. Mas, condição adversativa, isso aqui é complicado, mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Ou seja, não tem jeito, a gente tem que passar por aqui. Então, veja, quando eu começo a compreender tudo isso, eu começo a ter uma outra visão de vida. Então, eu começo a perceber que eu sou espírito criado para o progresso, para a perfeição relativa. Então, de que adianta eu ficar nesse estado de melancolia? Eu preciso me impor e preciso colocar minha vontade a serviço da vida para que eu possa progredir. Por quê? Porque de uma coisa é certa, eu vou ter que progredir. Questão 116, eu vou ter que progredir, eu não vou ter como continuar a vida inteira parado, estacionado. E viver esse estado de melancolia, essa tristeza que eu permito que me abata, não vai mudar a minha vida. Então eu começo a ter uma outra perspectiva de vida, eu começo a compreender a vida no sentido mais amplo, no sentido cósmico, no sentido espiritual, onde eu percebo que aqui eu estou em trânsito. Então tudo que eu faço aqui tem reflexo no mundo espiritual, como tudo que eu faço no mundo espiritual tem reflexo aqui. Lembra quando nós oramos para dormir antigamente, né? Que o pai, olha, vai dormir, vai orar. O que é aquilo, gente? Aquilo ali você pede ao seu mentor espiritual, olha, não permita que eu vá para mundos aí mais atrasados, não, porque eu já quero, entendeu? Então, ou seja, você dá continuidade, você está vivendo lá, está vivendo aqui, você está em trânsito. Então você começa a enxergar a vida por um outro prisma, Você começa a dizer, poxa, a minha vida é muito bacana, eu preciso de fato valorizar tudo isso aqui, porque são oportunidades. Quando que eu vou ter outra, né? Porque quando eu desencarno, raramente o espírito reencarna logo. Raramente, algumas vezes sim, mas é muito raro. Geralmente ele passa um tempo, precisa de programação. Entendeu? Então, nós temos uma oportunidade magnífica de viver uma das fases da nossa vida e já galgamos muitos degraus e agora nós chegamos nessa época da maturidade de entender a vida pelo mundo espiritual. Então eu percebo, primeiro eu preciso compreender que eu sou um espírito encarnado neste mundo, ao qual eu preciso aprender coisas sobre mim, porque o mundo, neste mundo, né? Então eu preciso aprender com coisas sobre mim neste mundo que eu estou inserido. Eu não tenho que viver as coisas do mundo, mas eu tenho que estar dentro do mundo aprendendo coisas sobre mim com ele. Né? Quem tiver alguma dúvida sobre isso, lê lá O Homem no Mundo, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aí, com essa compreensão, eu ainda tenho uma grande dificuldade. Então eu compreendi que eu sou espírito, que eu nasci assim, que eu fui criado assim, que eu estou encarnado. Mas, Naldo, eu já compreendi tudo isso, mas ainda continuo apático, ainda continuo melancólico. O que acontece a partir daí? Nós temos uma questão aqui que vai tratar muito bem sobre isso, que eu gosto muito, que é a questão 943. A questão 943, ela é a questão que se inicia, Kardec falava muito, tocou muito nesse assunto da questão do suicídio. Né? Não vamos tratar aqui da questão do suicídio, porque o tema é valorize sua vida e seja confiante, embora esteja linkado para que você não tire essa oportunidade que você está vivendo aqui, mas agora que você sabe tudo isso, que você sabe que você é espírito, sabe que você é imortal, sabe que aqui você está em trânsito, sabe que o corpo ele vai cessar a qualquer momento, então você começa a, poxa, mas por que não cessa? Então, vê essa questão, ó, a 943, desgosto da vida, suicídio. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Veja bem, olha que pergunta, gente. Sem motivos plausíveis. E a resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade.
Olha só. Então veja bem, a doutrina dos espíritos, ela te convida a quê? A quando você, por exemplo, você começa a vislumbrar esse mundo espiritual, você vai adquirindo confiança. Confiança que tudo vai continuar, que você vai continuar. Então, por exemplo, se você vai adquirindo confiança através do conhecimento e fazendo uso da razão ao qual a doutrina dos espíritos te propõe, você começa, peraí, então essa tristeza ela é efeito da ociosidade, porque a ociosidade, eu não estou aqui mente vazia. Lembra quando se existia, ela existia não, existe a expressão mente vazia, oficina do inimigo. De fato, por quê? Porque hoje nós sabemos que é pelo pensamento a vida do espírito. O pensamento está no espírito. Então, ora, a gente vê muito isso em Joana de Ângeles, vamos direcionar a reprogramação mental, direciona seu pensamento. Jesus tratava muito disso quando ele dizia, olha, vigiai e orai, ou seja, você precisa estar em vigília dos seus pensamentos e se não conseguir, estiver vivendo suas, para não cair em tentação, então você vai orar. Então, por exemplo, aqui você começa a ter a fé, né? Uma fé raciocinada, e aqui você já quebra um desses 3 itens, né? Que é a falta de fé, porque agora você começa a ter a fé raciocinada. Você percebe que você aqui é um espírito que precisa progredir, então você precisa de atividade. Pelo trabalho você vai desenvolver o intelecto, e vai, por exemplo, suportar as provas, e olha como é que diz aqui, ó. Para aquele que exercita a sua faculdade com um objetivo útil, né? Porque a ociosidade, quando você está de forma vivendo a ociosidade, não o ócio produtivo, aquele ócio grego lá, a ociosidade mesmo. Então você está vivendo uma inutilidade, você é inútil. Então veja bem o que os espíritos falam. Para aquele que exercita suas faculdades com objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então isso é muito bacana, porque, veja bem, pare e perceba do ponto de vista daquele que se encontra nesse estado de melancolia, que se encontra nesse estado de imaginar que a vida perdeu o sentido. Você passa por essas questões simples, nós traçamos aqui algumas questões, mas você já percebe, já vai perceber como a doutrina dos espíritos, ele lhe convida a uma valorização da vida, desse momento que você está vivendo, dessa oportunidade única que você está tendo, fazendo você compreender esse espírito imortal, compreender que aqui você precisa progredir, e progredir no sentido intelecto, no sentido moral, e aí ele vai fechar com a questão da saciedade. Ora, então, nós estamos saciados, aquela coisa que não tem mais, não acabou, para mim já deu. Então a vida não perde o sentido porque a vida compreende? Então quando você vai entender isso aqui, você percebe por que você está triste, você percebe por que essa tristeza não passa. Porque hoje, infelizmente, se vende muito na mídia que você não pode ficar triste. É claro que você pode ficar triste. Você viu lá na questão 5 do capítulo 5, o espírito ele volta para cá e ele fica triste, porque é inato dele. Ele aspira lá a liberdade dele, vem do mundo espiritual, ele se entristece. O que não é normal é essa tristeza permanecer. Então, quando essa tristeza não cessa, essa tristeza não vai embora, ela vem, mas não vai, então aí é uma questão complicada, essa questão do desgosto da vida. Então, quando a doutrina dos espíritos vem aqui te convidando para uma reflexão, de você buscar o conhecimento da tua gênese, do que você é de fato, do espírito, propondo essa visão magnífica do cosmos, essa visão que você vai ter de que a vida é maravilhosa, de que a vida é majestosa, de que aqui a gente pode ter uma felicidade relativa, de que aqui a gente pode, tendo menos necessidade, viver muito bem, porque Deus tudo nos propicia, porque Deus é Deus de abundância.
Perceba que se você for viver só do necessário, você vai ter tudo. Então a sua vida passa a começar a viver muito melhor. Você percebe pela lei da sociedade que você tem que interagir. Você percebe pela lei do progresso que você precisa ir progredindo moralmente, intelectualmente. E ali você vai ganhando o quê? Vontade. Você vai ganhando a vontade de agir, a vontade de viver. Uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que Jesus vem nos dizer lá em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida, mas e as tenham em abundância. Não falamos aqui de abundância material, porque Jesus não tratava da abundância material, mas da abundância de alegria de viver, da alegria de enfrentar as dificuldades, daquilo que nos faz progredir com força, com vontade, com determinação, com uma fé, mas não qualquer fé, uma fé raciocinada, essa fé que a doutrina dos Espíritos nos propõe através do conhecimento, do estudo, da instrução. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Isso sim é motivo para se valorizar a vida. Então, que tenhamos um Setembro Amarelo maravilhoso, que a doutrina dos Espíritos possa continuar iluminando todos os nossos corações e que nós possamos também levar um pouquinho dessa luz para cada um daqueles que convivem conosco, que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa que liberta, que nos traz conhecimento, que nos faz viver vida. Vida em abundância, vida que vale a pena ser vivida, com os amigos espirituais, com os amigos benfeitores, com os amigos encarnados, com Jesus e com o Pai, Criador de tudo e de todos. Muita paz, que assim seja.